Oi, pessoal! Hoje é a nossa 8ª matéria de revisão do Rema. Vamos falar sobre como ser guiado pelo Espírito Santo. Minha professora deu exemplos muito ricos e eu vou tentar reproduzir alguns deles aqui. Muitas vezes reclamamos que Deus está calado, que não conseguimos ouvir sua voz, mas isso não é verdade. A verdade é que várias e várias vezes na nossa vida estamos cercados por muito barulho, muitas vozes. E isso faz com que não ouçamos a voz do Senhor. Para ouvir a voz de Deus e sermos guiados pelo seu Espírito, precisamos de estar na mesma sintonia que Ele. É como um rádio que está ali meio na faixa, meio fora da faixa, e tem aquele zumbido e a gente não consegue ouvir o que está sendo dito. Precisamos sintonizar perfeitamente para ouvirmos. E essa sintonia tem que ser feita no mundo espiritual. Não adianta ficarmos com coisas carnais para ouvir o que está sendo dito no nosso espírito. O ser guiado pelo Espírito Santo é algo que funciona na nossa intimidade. É no nosso tempo particular com Ele que vamos desenvolver isso. O Espírito Santo fala de forma clara e sem reservas. Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Na nova aliança, não existe mais mistério no que diz respeito à nossa vida com Deus. Ontem, estava conversando com uma amiga e disse a ela: "Você já assistiu um filme 3D alguma vez na vida?" "Sim, já assistiu." Sabe aqueles óculos que fazem com que você se sinta lá no meio do filme? Então, isso é o que o diabo muitas vezes faz conosco. Ele é um ilusionista. Ele nos faz acreditar que nós estamos em coisas que nós não estamos de verdade. Isso muitas vezes faz com que nós nos desviemos da verdade e nos encontremos nesse mundo de ilusão, onde é o lugar que o diabo quer que a gente se sinta. Mas essa não é a verdade. Nós podemos ser guiados pelo Espírito de Deus. Para sermos guiados, precisamos ficar longe da atmosfera da razão. Não podemos deixar que sentimentos, emoções nos influenciem. Como eu já disse em outros vídeos, a vida de fé não tem nada a ver com sentimento. Quando estamos nessa vida de fé, nessa vida de intimidade com o Espírito Santo, nenhum demônio tem o poder de nos enganar. Eles podem tentar, mas não vão conseguir. Como já dissemos, precisamos de praticar, precisamos exercitar o nosso espírito nessa vida de comunhão com Deus, para que ele seja forte, robusto e não seja enganado. No Velho Testamento ou Velha Aliança, Deus se manifestava por meio de 3 tipos de pessoa: o rei, o sacerdote e o profeta. Então, só esses 3 eram movidos pelo Espírito, mas o Espírito Santo estava apenas sobre eles, não habitava dentro deles. Agora, na nova aliança, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que vem pelo novo nascimento, e o Espírito Santo sobre nós, que vem com o batismo no Espírito Santo. Hoje, o Espírito de Deus pode nos guiar de algumas formas. A forma principal de Deus falar conosco é por meio da palavra. A palavra dele é a forma primária de comunicação conosco. Outra forma de Deus falar conosco hoje por meio do Espírito Santo é o testemunho interior. É como se fosse um semáforo, tem a luz vermelha, a luz amarela e a luz verde. É aquele freio, ou então aquele avance ou cuidado. Não é uma voz, é como se fosse uma intuição. Outra forma de Deus falar conosco é pela paz. Algo muito interessante é que essa paz, essa voz interior, ela é o árbitro do nosso coração, assim diz a palavra. Outra forma de Deus falar conosco é pela voz audível. Isso é bem raro, mas pode acontecer. Conforme eu disse, a primeira forma de buscarmos a Deus é pela palavra, é pela leitura da Bíblia. As outras formas, Deus se manifesta através delas, mas nós não temos que buscá-las. Nós não temos que buscá-las porque naturalmente elas vão acontecer se Deus quiser falar conosco. Mas devemos julgar tudo pela palavra. Ok, eu falei sobre treinarmos o nosso espírito para que ele fique forte e robusto. Como nós podemos treinar o espírito?
No vídeo sobre fundamentos da fé, falei sobre leitura da palavra, meditação e prática. Isso para que nós pudéssemos fortalecer a nossa fé, aumentar a nossa fé. Aqui é a mesma coisa. Nós também treinamos o nosso espírito, nos expondo à palavra de Deus, meditando nela e praticando. Outra forma de fortalecer o nosso espírito, também já disse lá em Fundamentos da Fé, é orando em línguas, seguindo a direção de Deus. Boa prática de exercícios para você, eu tô aqui na minha. Beijo, tchau, tchau.